Boa noite a todas e todos. Começando uma semana quente aqui no Boa Noite 247. Peço desculpas pelo atraso aí de 11 minutos. E acho que a gente tá com uma capa do programa anterior ainda, deu um problema no YouTube, mas a gente conseguiu finalmente começar. Se vocês clicarem no thumb do programa do Douglas Belchior, vai aparecer aí o programa Boa Noite 247 de hoje. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Muitas coisas do fim de semana para a gente comentar aqui, né? A chapa, que vocês até já comentaram em transmissões na TV 247 ontem à noite. A chapa Lula-Haddad, né? O nome do Lula confirmadíssimo como candidato a presidente da República, vai ser registrado no dia 15 de agosto. E o nome do Fernando Haddad como candidato a vice-presidente. E aí uma aliança com o PCdoB, que demorou horas, mas acabou sendo acertada, uma aliança em que, em caso de impugnação do nome do Lula, a Manuela entra como vice do Haddad, né? A gente tem aí também para comentar a desistência da defesa do Lula de um recurso do STF que pedia a liberdade do Lula, mas agora abre mão desse recurso para que o Lula mantenha os direitos políticos e continue como candidato. A gente vai explicar um pouco o que envolve essa desistência aí. Tem também essa falência toda da Abril, uma dívida bilionária, fechamento de 10 revistas, mais de 500 demissões, então tem muita coisa para a gente falar hoje. Mandem seus comentários, suas perguntas, que eu vou ler aqui. Bom, vou começar um pouco com esse recurso do STF, porque essa chapa vai tomar praticamente o programa inteiro e a gente vai reunindo aqui as pessoas no começo do programa. Esse recurso estava nas mãos do Fachin, né, e pedia a liberdade do Lula. O que a defesa fez hoje? Desistiu dessa medida para que o Lula seja liberto, né, saia da prisão. Para quê? Para continuar com os direitos políticos dele, porque o STF poderia adiantar o tema, a discussão da inelegibilidade, e aí julgar a questão da inelegibilidade do Lula antes do TSE, e isso adiantaria a impugnação do Lula, né, antes até de chegar na Justiça Eleitoral. Então o Lula está aí desistindo, né, abrindo mão da liberdade dele para se manter candidato. Alex, como é que você vê esse recurso? É uma boa estratégia da defesa para que essa discussão não aconteça no Supremo antes do TSE? Esse recurso, na verdade, foi mal entendido, né? A defesa alega que o entendimento do Fachin foi errôneo, né? De que nesse recurso a defesa pedia a liberdade do Lula, alegando que ele precisa da liberdade porque é candidato, né? Então, como se tratava de uma questão constitucional, né, já que diz respeito à prisão em segunda instância, etc., o Fachin disse, bom, vou enviar então para o STF. Mas aí, né, a defesa percebeu que o STF poderia, numa canetada, dizer, então tá bom, então, se o STF negasse, né, acabaria já a candidatura de Lula agora. Então, diante disso, a defesa retirou. Agora, é bom sempre deixar claro o seguinte, que Lula não inventou de ser candidato depois que foi preso, né? O que muitas vezes se veicula por aí. Não, ele já era pré-candidato há muito tempo, já era o favorito, já era o primeiro colocado, quando, né, no meio dessa trajetória que ele foi preso. Por isso, ele deve ter todos os direitos preservados, todos os direitos de um candidato preservados. Não dá para alegar que ele cismou de ser candidato, né? Então eu estou preso, virei candidato, então eu preciso ter liberdade. Não, ele deve ter os direitos preservados, porque a Constituição não nega esses direitos a quem esteja preso, né? E isso diz muito respeito a outros temas, né, que estarão em debate nos próximos dias, que é, por exemplo, a questão da participação dele em debates, né, em sabatinas, em entrevistas, né, porque o direito de expressão dele, o direito de ser candidato, né, tem que ser igual para ele e para os outros também, né? Exatamente. Eu acho que essa decisão da defesa, ela é acertada e ela mostra o seguinte, como a defesa está cerceada. Ela não consegue discutir se o Lula pode exercer seus direitos como candidato.
sem colocar em risco a própria liberdade do Lula. A própria condição, sem apressar um julgamento sobre o direito dele ser candidato. Então ela prefere abrir mão de uma discussão que interessa, porque interessa você fazer essa discussão e recorrer à Corte Constitucional para saber você pode ou não participar de debate, porque afinal você é candidato, para não ser prejudicado. Ou seja, é como se a justiça tivesse transformado num campo minado, na qual além de defender o direito, você precisa tomar cuidado para não inadvertidamente acionar mecanismos que vão te destruir. É uma coisa assim, é um mundo assim realmente adverso. É claramente um mundo que não é isento, que as pessoas não têm... Você pode discutir um direito e você retira essa discussão de um direito, porque você pode se prejudicar tremendamente. Essa é uma observação que eu quero fazer assim, é um aspecto didático de como o judiciário hoje está se apresentando para julgar o caso Lula. É sempre pela pior. Você tem direito às duas coisas, mas você abre mão de uma delas porque considera uma delas mais importante, né? É um absurdo. E na outra você pode se arriscar a colocar um negócio que você não colocou em causa, Exatamente. né? Então o Fachin queria adiantar aí essa discussão, né? E o Haddad e a Gleisi visitaram hoje o Lula, eles falaram sobre isso, o Haddad lembrou que o Lula tinha dado uma declaração de que ele não ia abrir mão da dignidade dele, né? Então que ele... por exemplo, quando ele disse que não queria prisão domiciliar, né, porque ele é inocente, então ele não vai colocar uma tornozeleira eletrônica. Então, essa frase da dignidade é muito forte. Ele vai continuar preso em regime fechado, mas continua com os direitos políticos dele. Agora, vamos falar da chapa, né, que foi um fim de semana tenso, um fim de semana de muita... expectativa da decisão do PT, né? Inclusive, na sexta-feira a gente saiu daqui com uma declaração da Gleisi, que dizia que não ia anunciar o nome do vice, né? Como queria a Justiça Eleitoral antes do dia 14. Então, ela afirmou com toda certeza que ia sair só no dia 14. Mas, o PT obviamente estava sendo pressionado, todos os partidos já tinham ali a formação da sua chapa, PT... reunido com o PCdoB, e acabou que saiu no sábado à noite, no sábado e domingo, depois de muita discussão, o nome do Fernando Haddad como vice na chapa e o Lula candidato a presidente, né? Então, assim, a gente está falando aqui de um candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, né? A gente, por mais que vai discutir essa formação Haddad-Manuela, a gente tem que considerar que o Lula vai até o fim, vai até as últimas consequências, o nome dele vai ser registrado. Isso foi reafirmado hoje pelo próprio Haddad, né? Então, a gente tem que discutir aqui as duas formações, né? Então, a Manuela entra num segundo momento, depois que a Justiça Eleitoral decidir por excluir o Lula da corrida eleitoral, né? E uma coisa que foi discutida também no fim de semana é que o PCdoB já queria entrar como vice, né? E o PT queria que fosse o Haddad. Por quê? Porque quem vai fazer a campanha em nome do Lula é o vice, né? Então, se a Manuela já entrasse agora, seria um complicador pro PT, porque... E se a Justiça Eleitoral demorasse um pouco para tirar o Lula da disputa? Aí a Manuela seria a representante ali do nome do Lula. Então, isso seria um problema até para os dois, né? Então, acho que foi isso que fez, talvez, demorar tanto, né? Essa discussão ser tão longa entre PT e PCdoB. Partidos aí de aliança histórica que vão continuar juntos logo no primeiro turno nessa disputa presidencial. Paulo, como é que você vê essas decisões, todas as decisões do fim de semana? Como é que você vê essa formação da chapa Lula-Haddad? E aí vão ter desdobramentos sobre essa discussão, né? A gente vai falando de tópicos aqui. Olha, eu acho que o PT conseguiu, que entrou na sexta-feira, era visto como uma crise, não vai conseguir formar uma chapa, pode ter ruptura, pode a Marília pode chegar lá e pode romper, o pessoal de Pernambuco vai não sei o quê, ele sai unido, e sai com poder suficiente para ser o grande polo da esquerda nessa campanha. O ingresso do PCdoB é importante, era o que o PT queria, e traz uma base de massa organizada para a campanha. Isso é muito importante. O PSB vai continuar com a neutralidade a favor,
né, daquilo que interessa, que são os votos no Nordeste, né? E a composição, que foi uma arquitetura delicadíssima, e é isso mesmo que você falou. Eu conversei também com quem estava lá naquela parte da reunião fechada, e o debate real era saber o seguinte: se você põe o Lula e a Manuela de vice, a cara da campanha, durante 30 dias, vai ser a Manuela. E aí, se o Lula não for o candidato, não tem como mudar. Não tem como mudar. Ou seja, foi uma discussão política, porque as duas partes estavam interessadas nisso. O PT queria que a cara da campanha fosse o Haddad, e o PCdoB queria que a cara da campanha fosse a Manuela. E essa foi uma discussão que foi muito grande. Enfim, se conseguiu. Protocolo assinado. Tem protocolo assinado que a chapa é Lula e Haddad. Caso essa chapa seja confirmada, é esta chapa que vai para a campanha. Caso Lula seja impedido, o Haddad vira presidente e a Manuela vira vice. Isso aí ou seja, isso está por escrito. Aquelas coisas por escrito, por quê? Porque se houver uma ruptura, você pode denunciar, você pode não sei o quê, mas certamente é um momento assim. O ambiente, assim, o PCdoB teve aquela iniciativa de propor a unidade tempos atrás. Então ele está realmente assim, essa semana já tem reuniões marcadas de sentido organizativo para os partidos, assim, começarem a trabalhar, porque o tempo, no fundo, não é muito longo. Agora, então isso é importante, e politicamente, eu acho que assim, virou assim, do ponto de vista da situação concreta que estava o partido, das dificuldades colocadas, assim, não podia ser melhor. Não é que está aquela maravilha, porque o grande candidato é o líder das pesquisas, não há culpa formada contra ele, é uma perseguição judicial e o risco dele ser impedido é muito grande. Então, essa questão, que é a questão política, está colocada. Agora, a decisão de manter a candidatura, de fazer uma candidatura que realmente vai desafiar a perseguição, que vai mostrar a cara, é muito importante e isso, inclusive, vai dar voto. É uma coisa importante, quer dizer, a gente vive em um país em que a população está revoltada com a situação política, está revoltada com o ambiente cada vez mais repressivo, cada vez mais de desrespeito às liberdades e garantias. Então essa postura do Lula combina com isso e, claro, mostra a necessidade de mudança e de confrontar a situação atual. Então o Lula tem isso é importante, e a presença do Haddad confirma isso. Né? E, claro, se ocorrer a mudança, está dentro daquilo que se espera e fica uma coalizão de esquerda, da qual fica fora apenas, assim, entre os partidos de esquerda, só está de fora o PSOL. Do Boulos. Que já registrou, inclusive. Que já registrou, que está ali agora. Não que ele seja importante do ponto de vista numérico, ele é importante, ele é representativo, etc. Mas tem uma questão aí, sim, que é a unidade, que a gente sabe que nessa campanha vai ser exigida, que os adversários que estão pela frente, aqueles que aparecem como adversários perigosos, eles vêm com força, embora eles não tenham, assim, até o momento, pelo menos, um grande apoio popular. Agora tem o Ciro, se a gente considerá-lo de esquerda, né? Só antes de passar para o Alex, deixa eu agradecer aqui alguns superchats. M. Carvalho diz: eu vou de Lula, Haddad e Manu. Meu voto é 13. Ricardo Lomeu: entre mortos e feridos, o PT saiu com a melhor chapa possível. O Ricardo Miranda fala sobre Abril. Ele diz: o sentimento, como jornalista há 30 anos, é, de um lado, tristeza pelo desemprego de tantos colegas, de outro, o desejo que Abril golpista quebre e que novas mídias como 247 cresçam e floresçam. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, aí eu chamo o assunto. O Denis Luiz diz: a candidatura de Haddad não passa de Taubaté para o Norte e Nordeste. A rasteira de Marília Reis revoltou a militância. Vamos falar sobre isso também. Queria agradecer muito os superchats de vocês e falar também que a gente cresceu pra caramba em número de inscritos. Passamos os 127 mil. Quem estiver assistindo e não se inscreveu ainda, vai lá no inscrever-se e clica no sininho também para receber nossas notificações. Alex. Essa chapa é o seguinte, é a chapa na qual... Essa chapa tripla, né? Pela primeira vez, uma chapa tripla, uma chapa na qual esse que é o vice, que é o Fernando Haddad, não será vice, ou será candidato a presidente, ou não será nada, e a Manuela é que será vice de um dos dois, ou do Haddad, ou do Lula. Né? É claro que não era o timing que o Lula esperava, né? Quanto mais tempo, quanto mais ele pudesse retardar o lançamento, seria melhor para o PT e para essa coligação, porque
a partir de agora, a mídia vai dizer, né, os meios de comunicação, por aí, vão dizer que realmente o Haddad é o plano B, vão detonar uma campanha contra o Haddad, quer dizer, vão tentar toda uma série de sabotagens para tentar torpedear essa campanha. Agora, tem uma pesquisa, né, feita agora, recentemente, né, divulgada na sexta-feira, pesquisa IPESP-XP, portanto, uma pesquisa isenta, não é pesquisa de sindicato, não é pesquisa de ninguém interessado. Não que na pesquisa de vitória da sindicato. esquerda, tá Não, certo? não que pesquisa de sindicato Não, seja isenta é porque também, né? quando você vê o sindicato, sim, porque sindicato... Tem uma ligação. Não, só para dizer que não tem nada a ver. E essa pesquisa, divulgada agora, na sexta-feira, a pesquisa mais recente de todas, mostra que Haddad, sem ser o candidato do Lula, tem 2%. Numa situação em que Bolsonaro está em primeiro, com 22%, Marina em segundo, com 11%, Ciro e Alckmin com 10%. Já quando ele passa a ser o candidato do Lula, ele só para 12% e vai ao segundo lugar. Aparece Bolsonaro com 20% e Haddad com 13%. Mais de 6 vezes. Essa pesquisa é muito diferente da anterior a essa, onde o Lula aparecia triplicando as intenções de voto do seu indicado. Nessa aqui ele já está sextuplicando as intenções de voto. A pesquisa feita com 1.000 pessoas e por telefone, né? Há quem diga, os especialistas em pesquisa dizem que há que relativizar pesquisas por telefone, não são iguais à pesquisa presencial, no entanto, é mais um dado que se coloca em discussão, né? Quer dizer, a força do Lula de indicar o seu candidato. Agora, o Lula agora dividiu a sua defesa em relação à campanha eleitoral em duas, né? O Eugênio Aragão tratando das questões relativas à comunicação, o direito de participar de debates e etc. E o Luiz Fernando Pereira, né, cuidando da coisa do registro, né? A questão eleitoral. A questão do registro para o dia 15. Agora, apesar de ele ter tido que antecipar essa decisão, eu acho que de alguma forma foi bom também. Foi bom porque mostrou a primeira coisa seguinte, que o PT não desistiu da eleição. Então, já está eliminada aquela coisa do Lula ou nada, não, é Lula, com tudo e com quem o Lula indicar. Então, essa eu acho que é a primeira decisão importante, porque acabou com aquela coisa, não, o PT não vai participar da eleição, sem Lula, não. Uma coisa que tem Lula, tem o Haddad. Muito pouco. Muito minoritária. Claro, né? Uma coisa mais de minoritária, conversas do que de força real, né? Claro, e que é sepultada com essa decisão, que eu acho que é muito boa, porque é o seguinte, a realidade é uma, então, quanto mais encarar a realidade, melhores soluções você vai encontrar. Se você encarar a realidade em cima da hora, no meio do desespero, é muito mais difícil encontrar a solução correta. E essa chapa também, como você tinha comentado, Paulo, na sexta-feira, com cautela, né? Que é assim, o Lula indicou o fulaninho, então todos os votos vão ser transferidos? Espera lá. Tem gente que só reconhece Lula como Lula. A gente não sabe os efeitos reais, práticos das pesquisas. A gente tem uma ideia, sim, mas é uma eleição muito inédita. Então, os efeitos da transferência de voto, a gente vai vendo ao longo da campanha também, porque é uma campanha que a gente não sabe também quais efeitos ela vai gerar na sociedade. Então, essa chapa, que é mais sul e sudeste, na verdade não é mais, é totalmente, né, desconsiderando o Lula, reforça a importância também do acordo com o PSB, né? Claro. Cujos governadores vão apoiar o Lula e tal. Claro que a presença, a imagem do Lula vai estar sempre na campanha, com discursos anteriores, não vão ter vídeos novos, mas a imagem de nordestino do Lula vai estar muito forte. Mas é uma chapa sul e sudeste, né? Então, esse acordo, se
mostrou importante. E uma coisa que eu senti, não é uma pesquisa, é claro, não falei com os militantes de Pernambuco, mas senti isso de muitos comentários na internet, de muita recepção da militância, que depois que a Marília Reis aceitou a candidatura a deputada federal e que pacificou esse tema, a militância também aceitou a candidatura dela ao Congresso. Claro que há revolta ainda, claro que os pernambucanos gostariam de ter a Marília Reis como candidata ao governo do estado e ficaram órfãos lá de candidato, né? Não querem votar no Paulo Câmara, mas entendem a importância da Marília Reis no Congresso. Vocês não acham? E tem uma coisa importante, que é a atitude da Marília Reis. Porque a Marília Reis, ela foi até onde ela poderia ir sem se transformar num movimento hostil ao partido. E sem ela se colocar fora do partido. E sem ficar longe da militância, porque ela estava lutando conseguiu, pela militância. Ela conseguiu ficar com a militância, conseguiu levar a questão para a convenção, mas ela não teve uma atitude que, quando ficou claro, porque isso estava claro, que ela não tinha votos para mudar uma decisão que envolve uma estratégia nacional. Nem vamos discutir se é certo ou errado. Você pode achar que é certo, pode achar que é errado, não importa. Mas que você não tinha votos para isso, portanto você ia criar uma crise. Você não ia criar uma solução. Quando isso ficou claro, ela teve uma atitude responsável, né? E foi lá, falou, teve uma boa presença. Pernambuco era sempre um grito que se ouvia na convenção o tempo inteiro, mas ela teve assim, ao contrário, por exemplo, quando ocorreu naquela coisa que a gente comentou outro dia aqui, no tempo do Vladimir Palmeira, que foi ruptura. Ele deixou o partido, abandonou a política. Quer dizer, isso sim abre uma ferida. A Marta já fez isso. A Marta fez isso. Não aceitou. Não aceitou, não, ela teve uma atitude que é importante no sentido de preservação, uma certa responsabilidade política, uma certa maturidade da parte dela, que é importante. Ela vai ser deputada federal, certamente vai ter uma tremenda votação, e certamente ela ganha espaço para uma construção. Tem eleição municipal daqui a pouco, sabe? Ou seja, existem questões que ela pode sair ganhando, né? Embora agora realmente ela perdeu, mas estamos vendo que não perdeu tanto assim, né? E eu acho que ela vai se engajar, vão ter militantes que estarão desgastados. Eu falei com militantes que estavam realmente desanimados na saída da convenção, mas que é o seguinte, política, as pessoas vão vendo o que dá para fazer, e as pessoas que têm uma compreensão política do que está em jogo, uma hora elas colocam na balança, né, aonde elas pretendem, que lado elas estão, qual a causa que elas pretendem defender, e claramente eu acho que vai haver um engajamento a favor dessa chapa que está aí, que é uma chapa que em si ela é muito meritória. Ela é uma chapa, primeiro, é o Lula. Quanto mais se falar do Lula, fica claro que Lula brigar para ser candidato, vai ficar claro que ele quer ser candidato, que ele está sendo, se ele não puder ser candidato, porque ele foi impedido, não teve um arrego para ele não sair. Ele quer porque a população gosta dele. E aí você tem essa unidade, 2 partidos, e você vai ter esse apoio importante do PSB no Nordeste, né, que é aquela coisa que você falou importante, que lá é realmente o lugar que é importante. Você fecha o Nordeste, né, com o apoio desses governadores e com a imagem do Lula. Porque o Lula vai estar o tempo inteiro mandando dizer qual é a chapa dele e que ele só não pode estar lá porque não deixam, que os adversários que mandaram prender, os adversários que controlam a justiça, é que não deixam, ou seja, dá todo o recado. Eu acho que a Marina saiu bem fortalecida disso. Não, o que vai acontecer é que, bom, hoje é dia 6, né? Sim. Daqui a 10 dias começa a propaganda, fora a TV, né? Propaganda nas ruas, etc. E no dia 31 na TV. Então, em 3 semanas, né, o PT tem que preparar uma campanha Lula presidente, outra campanha Haddad presidente, né, que uma das duas vai para o ar. Né? E são 3 semanas apenas. Então, eu acho que nem há mais tempo para decidir se vai apoiar a chapa ou não. Né? Agora começou a campanha, não tem mais o que discutir. Né? Não há mais tempo para nada, né? São 3 semanas apenas para fazer uma campanha. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Talvez seja uma campanha melhor, né? Porque com menos marketing e mais ideias. Porque as ideias... Você tem que fazer muito em pouco tempo. As ideias, assim, no caso da campanha do Lula, as linhas básicas do programa já estão
sendo assentadas, onde se acertou, inclusive, a questão da Constituinte, que dividia alguns lados, agora se acertou que vai defender a Constituinte, é uma coisa importante. E o PCdoB, que resistia, etc, que havia uma divergência, mas isso aqui está uma questão que o Partido dos Trabalhadores está fechou ontem, né? Então tem que... E a maior parte das ideias do programa econômico estão tomando corpo, e é isso que vai ser uma campanha que, assim, ela vai durar menos que todas as outras, vai ter menos dinheiro que todas as outras, portanto o marketing vai ter menos importância que todas as outras, vai ter importância no debate político. Não é puro, porque, vamos dizer assim, quem vai ter minutos e mais minutos vai ficar fazendo marketing, mas realmente o marketing, a gente sabe que marketing, ele não vai ser assim. Não, é o seguinte, né? Até a última campanha, em 2014, prevaleceu o marketing, né? Tanto que o candidato que tinha maior tempo ganhava, né? Até a última eleição foi assim. Essa é a primeira eleição que nós vamos ver se realmente vale esse tabu de que a TV e o horário de TV que elege o candidato, ou se as redes sociais já estão tão fortes a ponto de fazer o candidato também. Nós vamos assistir a conclusão desse debate nessa eleição. Por enquanto, não é? Das 7 eleições desde a redemocratização, 4 delas foram vencidas por quem tinha maior tempo, foi Fernando Henrique 2 vezes e a Dilma 2 vezes, e 2 vezes ganhou quem tinha o segundo maior tempo, que foi o Lula. Então, em 7 eleições, em 6, inclusive na última, há 4 anos, prevaleceu o horário eleitoral. Hoje, quem tem o horário eleitoral é essa coligação do Alckmin, com 5 minutos e meio, né, praticamente a metade. E o segundo maior tempo? E o é o do Lula, é o do então, PT. Então estamos dentro. Exatamente, a estatística é essa. Não, e eu acho muito pertinente esse histórico, porque assim, eu vejo com muita cautela essa ideia de que as redes sociais vão estar mais importantes. O Brasil é muito grande, a gente tem que sair da bolha, a TV é muito importante, embora tenha saído uma pesquisa sobre isso, eu acho que há um debate, assim, acho que não é uma coisa colocada. Acho que a TV é importantíssima ainda. Você tem razão, Gisele, é o seguinte, qualitativa feita e do conhecimento do Partido dos Trabalhadores é a fonte de informação da população, especialmente aquela que vai votar no Lula, o que pode votar no Lula, pode votar no Haddad, ainda é a televisão. Ainda é a televisão. Agora, nós estamos falando de várias questões que eu acho que fazem diferença. Você tem um presidente que é o político mais popular da história. Você tem um presidente que tem 40% de aprovação. Coisa que, na outra campanha, você não tinha alguém no banco de reservas com essa popularidade. Aqui você tem um retrato do Lula para pôr ali. Você tem as realizações do Lula, você tem o compromisso e você tem toda uma vocalização. Ou seja, é uma eleição muito diferente, com pouco tempo, uma eleição com pouco tempo de campanha mesmo, com menos dinheiro para fazer magias no marketing, né, por mais que se possa fazer, e que você tem uma situação assim, lembra 1989, ou seja, primeiro maior tempo, Ulisses Guimarães, penúltimo lugar, segundo maior tempo, PFL, antepenúltimo lugar, quer dizer, vamos ver que às vezes a realidade se sobrepõe. Não, isso foi o único ponto fora da curva. Mas é uma em 89. Mas esta é uma eleição que em muitos aspectos ela parece 89. Você tem um desmanche de um governo, você tem um presidente que está como Sarney, só o Sarney esteve nessa situação, que é o governo Temer, ele não consegue patrocinar nada, não consegue bancar nada, o candidato do seu partido está aí para fazer número, que é o Meirelles, portanto você tem uma situação de muita surpresa, você tem o candidato favorito que está preso, que implicância isso vai ter, quer dizer, são vários componentes, assim, muito difíceis, e você tem, sem ser um fator decisivo, mais um fator que não existia nem em 2014 como hoje, muito menos em 2010, né? Que são as redes sociais. Elas não são aquilo que muitas pessoas gostariam que fosse, mas elas são sim um elemento difusor importante. Agora, se o Lula for impedido, né, e tiver que ser o cabo eleitoral, né, o cabo eleitoral do Haddad e da Manuela, né, o Haddad como cabeça de chapa, nós vamos assistir pela primeira vez também a força do Lula preso, porque das outras vezes ele elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, elegeu o Haddad, participando da campanha, viajando e falando, né? A grande arma dele é a palavra, é o discurso. Dessa vez, se ele for impugnado, ele terá que fazer tudo isso, mas preso. Quer dizer, ele não terá a palavra, ele não poderá viajar, enfim,
todas essas dificuldades, né? Esse é o outro grande desafio, Por né? isso que a gente Não é tão simples como nas outras vezes. Sim, por não isso é? tem que falar sempre que essa campanha é inédita, né? Tem alguns comentários aqui para ler. O Jorbert Cerqueira está participando do Superchat, obrigada. Ele diz, os golpistas precisam entender que não se elege presidente sem o Nordeste. Dalila Alves diz que Haddad ganha em Pernambuco, segundo uma pesquisa divulgada pelo Diário de Pernambuco. Isso é importante. Eu entrei no site lá agora, não vi, depois eu vou procurar melhor. Vitor Vasconcelos diz, não podemos deixar de considerar que a derrota do Haddad em São Paulo está intimamente ligada ao golpe. Quem ganhou não foi o Dória, mas foi o golpe. Foi uma eleição injusta. Hoje é outra história. Está dizendo aqui, contra-argumentando a tese de que o Haddad foi derrotado de forma avassaladora aqui em primeiro turno aqui em São Paulo. Eu queria acrescentar um dado que corrobora o que o Vitor está dizendo e que se refere ao Nordeste. No Nordeste, em 2016, o PT também foi massacrado. Também sofreu derrotas históricas. Tem um dos estados, que eu creio que é Paraíba, que assim, o PT não teve vitória em quase nenhuma cidade. Porque realmente, ou seja, teve uma avalanche conservadora que pegou lá. E agora a gente está vendo que você tem a ressaca. Ou seja, as pessoas estão se voltando e falando, peraí. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Não, tem o seguinte... Não foi só a capital aqui, né? Teve o Cinturão Vermelho, os municípios do ABC Paulista, Guarulhos, um monte de cidade que o PT tinha um eleitorado histórico que perdeu, né? Foi uma derrota muito grande, não foi só na capital com o Haddad. Não, tem o seguinte também, assim como no futebol, uma derrota não pode ser levada em conta para acabar com o futuro da pessoa. O Lula perdeu 3 vezes, depois ganhou 2 vezes seguidas. Então, não é porque o Haddad perdeu uma eleição em São Paulo que ele é um eterno derrotado. Ao contrário, isso não significa nada, assim como no futebol. Um dia o Palmeiras perde, no outro também, mas isso é o caso do Palmeiras. E vamos lembrar que, ainda que sejam circunstâncias históricas muito diferentes, totalmente diferentes, então, vamos lembrar o efeito Getúlio. Ou seja, o Getúlio conseguiu eleger o Dutra. O Getúlio falou, ele disse, foi lá, era outro país, havia outra, a credibilidade do Getúlio era... Imagina o Getúlio com Twitter, Pois hein? imagina, o Getúlio com Twitter era outra coisa, hein? Põe no poste. Então Era existe um poste. isso. Quer dizer, é uma coisa nova também, porque é o maior líder popular e tem um candidato. Sim. A Ana Paula diz, apesar da chapa Sul-Sudeste, creio que Lula acredita que o Nordeste está com ele através do Haddad. Flávia Mello, sou nordestina e garanto que vamos eleger Lula ou quem ele indicar. Moise Trajber, desculpa, eu devo ter lido seu nome errado. Moise Streiber, né? Moise Strasberg. Obrigada, Alex. Moise Streiber. Deve Foi ser sepulta... russo também, como eu. Pode ser. Foi sepultado, obrigado pela assistência na pronúncia. Foi sepultado o argumento poste do Lula, muito usado por Ciro, já que Haddad era o sonho do Ciro. A gente fala aqui também sobre a imagem do poste, que o Haddad é tudo menos poste, né? Ele é um cara que... Até alguém do PT tinha falado sobre poste, não lembro se foi o Pockman, mas o Haddad é um cara que... digamos, tem uma personalidade dele, né? Ele estava coordenando o programa de governo, está coordenando o programa de governo, foi um grande prefeito aqui em São Paulo, então ele definitivamente não é um poste. Ele é, sim, um cara que vai dar sequência a todas as ações do Lula e melhorar coisas, né? Como o que indica esse programa de governo. Ariel Bruno, Tarcísio Genro vai votar no candidato do PT ou no Boulos? Está ironizando aqui porque o Tarcísio Genro ficou puto com o acordo, mas não foi só o Tarcísio Genro, vários parlamentares foram contra esse acordo. A Fernanda está participando do Superchat. Obrigada, Fernanda. Ela diz, está rolando com Haddad o mesmo preconceito que Lula sofreu. Às avessas. O problema, entre aspas, dele é que não nasceu pobre e tem muito estudo. E Lula contando com a inteligência política de seu eleitorado. Tem um outro superchat aqui da Maria Bertolino. Obrigada, Maria. Ela diz, chega de divisões, de mágoas, de rancor. Apoio incondicional à escolha do Lula já. É o Brasil, é todo o povo, é o futuro que depende da nossa união. Eu queria agradecer muito a audiência, que está incrível. A gente tem mais de 3.700 pessoas só no YouTube, mais de 700 pessoas no Facebook. E pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Vão lá no inscrever-se no youtube.com/Brasil247. Clica no sininho também para receber as notificações. Se vocês quiserem apoiar o projeto do Brasil 247, vão lá na nossa campanha de assinaturas solidárias no brasil247.com/apoio. Mas essa audiência é absurda, tá muito boa mesmo. Valeu, gente. É um dia muito bom pra gente
comentar aqui, porque as coisas estão muito quentes, né? O Guilherme de Andrade está fazendo um comentário interessante sobre o lance da internet. Ele fala, muita gente no Brasil ainda não tem acesso à internet em casa. E aí eu peguei os dados do último IBGE, que são de 2016, né? Foram divulgados esse ano, mas são referentes a 2016, que é 64% da população que tem internet. Então, assim, tem muita gente que está sendo influenciada e vai continuar sendo influenciada pela campanha na televisão. E aí tem muitos candidatos que hoje estão na frente que vão desaparecer durante a campanha. Bolsonaro é um deles, Marina é outra, o Ciro é outro, porque terão segundos e poucas inserções. E o Alckmin vai ter 12 inserções por dia em rede nacional de TV, em todas as emissoras, 12 vezes de 30 segundos. O PT, que tem o segundo maior tempo, tem 3 vezes menos, 4 inserções. Mas aí Ciro e Bolsonaro não tem nenhuma, assim, uma a cada 3 dias, quer dizer, vão sumir. Marina, Bolsonaro e Ciro somem no horário eleitoral, somem. Fica o Meirelles, não sei pra quê, mas o Meirelles tem um espaço imenso. E a Marina sempre some, né? Agora, uma decisão... Sempre some por causa de posições. Em 2014, mas agora por causa do tempo, teve que dar um calor ali para tirar Teve que se preocupar. Teve que se preocupar. Agora, uma decisão desse fim de semana também foi o vice do Bolsonaro, né? Que a gente não esperava que fosse o general, então ele foi ainda mais para a direita, General Mourão, que deu declarações racistas hoje. Então, assim, já começou com tudo. É a chapa que a gente... que poderia ter a Janaína, que é uma advogada que, por mais... reacionária, ligada ao MBL, o que quer que seja, não era uma figura do Exército. Então, assim, ele tá firme e forte nesse... Não, esse General Mourão é um general de extrema-direita, porque no Exército também existem setores, esse general de extrema-direita já foi punido 2 vezes pelo atual comandante do Exército, General Vilas Boas. Uma vez porque ele desrespeitou a Dilma, porque ele não só desrespeitou, ele homenageou, fez uma homenagem póstuma ao torturador Carlos Brilhante Ustra no Comando Sul, que ele comandava. Né? Então ele foi rebaixado, e agora em 2017, no fim também, ele fez críticas ao Temer, né, coisa que militar não pode fazer, novamente foi rebaixado e passou para reserva em janeiro. Então ele tem complicações com o Exército, tanto quanto o Jair Bolsonaro, é admirador de um torturador, tanto quanto o Jair Bolsonaro, quer a volta da ditadura, tal. Então agora não há mais dúvida do que quer o Jair Bolsonaro. Ele quer a volta da ditadura, a volta da tortura, a volta da censura. Então é o seguinte, o Bolsonaro está com a posição ótima nas pesquisas, mas tem uma rejeição enorme, e com essa chapa, compondo-se com outra pessoa tão de extrema-direita ou mais quanto ele, a rejeição tende a aumentar. A rejeição do Bolsonaro tende a aumentar. E aí eu vou fazer um comentário sobre a entrevista do Bolsonaro à Globo News, que eu acho que ele foi bem, viu? Eu acho que a Globo estava com muitas expectativas de destruir o Bolsonaro. Olha, e eu acho que ele se saiu... Olha, desculpe, mas se alguém acha que se sair bem é mostrar a perna para o público, como ele mostrou, ele é um sujeito desqualificado. Ele mostrou a perna dele para explicar porque ele se chama mito, porque tem perna de palmito. Quer dizer, ele é uma ofensa aos brasileiros. Eu não entendo como se pode achar que ele foi bem. Ele é um atentado a tudo o que é o brasileiro. Então, eu não acho que ele foi bem, de jeito nenhum. Teve aquela parte final em que a Miriam gaguejou ali o editorial da Globo, porque o Bolsonaro quis identificar a Globo com a ditadura, né? Quis de alguma maneira buscar uma identificação da Globo com ele, e a Globo repeliu. A Globo reconheceu que apoiou a ditadura, como realmente apoiou, mas depois se arrependeu. Então quis mostrar que não está com o Bolsonaro. Não é? Eu acho que ele é um candidato totalmente diferente dos outros, né? Porque ele não defende a democracia. Ele quer ser candidato para acabar com a democracia. A minha opinião sobre o Bolsonaro é a mesma que a sua. O que eu acho do Bolsonaro é isso também. Acho que ele é um horror e acho que ele é uma ofensa à sociedade brasileira. Por que eu acho que ele foi bem? Porque eu acho que ele não deixou a peteca cair, ele não foi
Ele conseguiu responder. E essa coisa de mostrar a perna, comparar uma conversa com o ministro com um casamento, isso é falar a língua do povo. Por que pessoas que são mais pobres, que moram nas periferias, estão acreditando na imagem do Bolsonaro? Porque entendem o que ele fala. Muitas vezes, eles não entendem o que a esquerda fala. E vão falar lá de economia, dão suas opiniões sobre minorias, muitas vezes, e a população não entende. O Bolsonaro fala a língua dessas pessoas e isso é uma realidade. Não adianta a gente falar que o Bolsonaro é um horror e é isso e pronto, acabou. A gente tem que aceitar, e isso são as pesquisas que dizem, que ele está falando sim a língua da população. Só que ele mostra a cada intervenção que não tem o menor preparo para dirigir um país. O menor preparo. Ele não sabe absolutamente nada de nenhum assunto. Os brasileiros vão acreditar nisso. Não, pois a gente é jornalista, eu também concordo. Eu estou contando aos brasileiros o que ele... Vamos fazer a discussão. A eleição não vai ser decidida por pessoas como você, Alex, que pensam como você. Ela vai ser decidida por uma multidão que está aí desinformada, manipulada, muitas vezes desesperada, muitas vezes desencantada, e que forma assim uma base para o fascismo. E o Bolsonaro fala para essas pessoas. Ele está preocupado com essas pessoas. Para essas pessoas, quanto mais grosso você é, quanto mais agressivo você é, mais autêntico você se mostra. Por isso que ele é chamado de mito. E eu acho que a entrevista dele para a Globo, do ponto de vista assim, da minha visão, foi uma desmoralização. Muitos jornalistas ali presentes, inclusive, você via claramente frustrados, porque não conseguiam, aspas, pegar o Bolsonaro. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que existe um limite na Globo, que, repito, aquela emissora que tem audiência, que tem isso aqui. A Globo era, até outro dia, o principal veículo do guru do Bolsonaro. A Globo concorda com as ideias do Bolsonaro. A Globo ela tem um editorial em que ela faz autocrítica, em que ela diz que a única saída para a democracia é democracia. Se tem crise na democracia, esse foi o editorial que a Miriam Leitão leu. Perfeito, concordamos com isso. Agora, na substância, a Globo concorda com a privação da Petrobras. Na substância, a Globo concorda com a reforma da Previdência. O Bolsonaro propôs o regime de capitalização, que é o regime do Pinochet. Nenhum daqueles jornalistas se encarregou de avisar a audiência. Olha, é isso aí, a Previdência chilena está falida, não. Ou seja, então a pessoa que está assistindo aquilo e que não está ao contrário de você, sabe o que está por trás, mas que tem que ter mais informação, ela ficou desinformada. E ainda teve, vamos dizer assim, o coquetel de boas-vindas do Gabeira. Que foi uma coisa inacreditável, sabe? Quer dizer, o Gabeira, que é um cara que veio assim, né? Daqui a pouco ele vai começar a lembrar da guerrilha. Claro que ele não pode falar muito, porque o que ele já falou foi desmentido por outros guerrilheiros. Mas ele vai falar da guerrilha e vai estar aí. Sabe assim, temos um problema aí. Tem gente coqueteando com o fascismo. E tem gente deixando o fascismo seguir seu curso. Porque a Miriam Leitão lê aquilo no final do programa, só assim, né? Eu, você, a Gisele, o espectador mais atento, percebeu o que ela está lendo. Mas, na verdade, o Bolsonaro saiu dali como o cara que ficou que nem a Globo. Sabe? Quer dizer, é bom tomar cuidado, porque não está certo que a Globo tenha sobre o Bolsonaro a opinião que um democrata tem. Ou ela pode achar que o Bolsonaro, conforme a tática, é o menor dos males. Hoje você mantém tudo isso, mas você pode. Quer dizer, como é que o Mourão consegue ser candidato? Por quê? Porque como é que alguém deixa? Por que isso aqui não foi? Por quê? Não dá. Não, então, e quando o Bolsonaro responde que, o que eu não souber, eu vou chamar os especialistas e vou... Os eleitores dele não veem isso como um problema. Não, acho isso uma virtude. Olha como ele é modesto. Humilde. Sabe assim, bem assim. A dificuldade de atacar o fascismo, que é uma dificuldade histórica, que faz o fascismo muitas vezes seduza, reside justamente nisso. Queria fazer um agradecimento especial a Raquel Elorza, que participou aqui do Superchat. A Daphne Ashton diz, o Bozo vai afundar para dar votos ao Alckmin. Isso também eu concordo, porque o Alckmin foi para a direita com a vice
da Ana Amélia, né? Então ele está aí tentando colher de volta os eleitores que ele perdeu. O Marco Pinheiro está lembrando justamente o que eu estava pensando em falar aqui. Ele diz: os jornalistas ficaram mudos quando o Bolsonaro disse que a Globo apoiou a ditadura. Ninguém falou nada. Quem respondeu foi o patrão que mandou o editorial. Leiam o meu editorial, por favor, claro. E isso foi uma coisa que o Bolsonaro já tinha dito no Roda Viva. Então não era uma grande surpresa. A Globo poderia ter se prevenido e não ter feito a Merilenta pagar um mico tão gigantesco que foi ler a nota ditada pelo Ponto, né? E o Marcos Lula Rizati está dizendo para eu repensar o que eu acabei de falar, porque ele fala: que língua de população, lembre-se que temos 211 milhões de pessoas, não é todo mundo que é Bolsonaro. Em nenhum momento eu disse que todo mundo é Bolsonaro, na verdade a maioria é Lula. Mas o que eu estou dizendo é que o Bolsonaro tem um percentual alto nas pesquisas. E essas pessoas são soldados do Bolsonaro. Não são assim, acho que eu vou votar no Bolsonaro. São soldados na internet, nas ruas. Essas pessoas saem falando, disseminando coisas positivas do Bolsonaro. Então é muito perigoso. Mas a gente precisa falar da Abril, né? Da editora Abril, que anunciou uma demissão de mais de 500 pessoas, sendo cerca de 170 jornalistas, e tem uma dívida bilionária e vai cortar 10 revistas. Queria que o Alex comentasse primeiro esse cenário desastroso aí da editora Abril. Então, claro que nesse contexto aí que está todo o país, né? Desde, eu acho, talvez, Joaquim Levy, será que foi com Joaquim Levy que começou? Né? Aquelas medidas de ajuste de Joaquim Levy, enfim. Esse clima econômico do país, né? A Abril, que é a maior editora brasileira, está em reestruturação desde o ano passado, que foi entregue a uma empresa chamada Legase. Essa empresa recomendou a mudança daquela sede, né, monumental que a Abril tinha ali na Marginal, e outros cortes. A dívida agora está em 1,3 bilhão, é uma dívida enorme, talvez impagável. Só no ano passado, prejuízo de 330 milhões. Há 2 semanas, uma consultoria americana assumiu o comando do grupo, tirou de lá o Giancarlo Tivita. Isso aconteceu há 2 semanas. Giancarlo Tivita, neto do Vitor Tivita, comandou a partir de maio. Há 2 semanas foi destituído por essa consultoria americana chamada Álvares e Marçal. Apesar do nome que lembra latino-americano, são 2 americanos que fundaram essa consultoria, que é uma grande multinacional hoje, atua em 25 países. E essa consultoria colocou um outro presidente chamado Marcus Halland, né, um presidente deles, que não tem nada a ver com jornalismo, né, com o Brasil. E, como eles mesmos dizem, eles tomam decisões muito rápidas. Em 2 semanas apenas decidiram esse corte imenso de 500 pessoas. Cortaram 10 revistas de um portfólio de 25, sobraram 15. E não se sabe se isso é o fim desses cortes, né? Porque quando uma consultoria desse tamanho entra para resolver um problema, ela se torna um problema também. Porque ela não está lá de graça, né? Você imagina quanto dinheiro ela vai querer para fazer a reestruturação, né? E os antecedentes são graves, né? As 2 empresas que essa Álvares Marçal tentou recuperar antes, desapareceram. Ela não conseguiu recuperar, né? Sumiram. Casa e Vídeo e uma de farmácia ligada ao BTG. Não conseguiu recuperar. Então, não se sabe se vai conseguir recuperar, né? Ela vai faturar muita grana, evidentemente, nessa reestruturação, né? Muita gente vai ser demitida, né? E, infelizmente, né, tudo isso caminha para um final infeliz, né? Para um final infeliz, né? E são 500 jornalistas, ou 500 funcionários, não é? Sem emprego e suas famílias numa situação dessas, não é? É uma coisa realmente muito grave. Não é? Paulo, como é que você vê essa situação da Abril? Olha, primeiro é o seguinte, é uma situação que se prolonga, né? Essa crise ela é
ela é permanente, ela virou parte da vida cotidiana dos funcionários da Abril, as revistas fecham, os boatos de demissão se avolumam. A última negociação foi a Abril tentando convencer o sindicato a autorizar demissões e que seriam feitas com parcelamento dos direitos. Quer dizer, assim, cada vez mais, assim, você já não tem dinheiro para pagar, começa a ter dificuldade para pagar salários, daqui a pouco você vai ter dificuldade para pagar direitos de demissão. Aquela crise, uma crise que vai se sobrepondo à outra, sendo que fica claro que a empresa não tem há muito tempo um projeto para defender o seu produto. Essa é a questão. Eu não tenho um projeto para defender o jornalismo. As mudanças são feitas assim meio de improviso, não tem assim uma solidez, né? Então, o que eu acho hoje, vendo tudo isso que está acontecendo, que a gente já comenta essa coisa da Abril, é que a Abril não tem um líder político. Sabe o líder político? O sujeito que pega no telefone e liga para alguém e fala, amigo, vamos resolver aqui? Como é que a gente vai fazer? Eu fecho isso aqui, eu te dou isso. Como é que os grupos de comunicação sobrevivem no Brasil? Como é que o Silvio Santos sobrevive no Brasil? Quebra todo dia. Certo? Tá com dificuldade todo dia. Como é que a Globo sobrevive? Como é que a Bandeirantes sobrevive? Eles têm pessoas que vão lá e falam, Abril não tem quem faça. Já teve. O tempo que eu trabalhei na Veja, eu cheguei a participar de um jantar de aniversário da Veja, que foi assim, o pátio do Novo cheio, os jornalistas foram escalados para receber convidados, e uma mesa que tinha no centro, tinha o presidente Fernando Henrique Cardoso e o Roberto Tivita. Ou seja, essa era a condição. Quer dizer, aquilo ali não ia quebrar nunca. Só que hoje você foi se desprestigiando, foi se marginalizando. Eu acho que a má qualidade editorial do produto também contribui para isso, as pessoas começam a se afastar. E hoje você chegou numa situação que realmente, qual a relevância? Abril é mais uma máquina que interessa a ela própria do que ao país. Será que o país tem interesse em preservar essas revistas? Parece que tem revistas que estão bem equilibradas, tipo a Exame, parece que ela fazendo palestras, eventos, ela consegue pagar as contas. A Cláudia não, a Veja sim. Mas o problema é que essas revistas que dão lucro, elas têm que sustentar essas outras 10, que ficam ali mal conseguindo ficar de pé. Algumas, uma vez... Ou seja, você precisaria ter um líder, você precisaria ter um rumo. E você não tem isso. Quer dizer, você não tem isso e dificilmente terá. Eu acho que eles estão assim, fazendo uma coisa assim, esperando o fim. Eu acho que um dia as revistas realmente lucrativas vão ser vendidas, ou vão ser cedidas, ou vão ser alguma coisa, e a editora vai acabar. E aí, assim, como tantas editoras acabam no mundo. Por que nós temos isso? Porque nós temos empresas de comunicação habituadas a viver em regime de monopólio, sustentadas pelo governo, sustentadas assim... por seus amigos, e que nunca, de fato, criaram raízes. Hoje, você tem esse monte de revistas que claramente eram artificiais e não tinha nenhuma base real, a não ser patrocínios, amizades. E hoje está aí, né? Queria agradecer o Marcos Fernando Silva, que está participando do Superchat, e um comentário aqui de um assunto que até a gente não comentou, mas a gente pode desenvolver melhor amanhã. Um perfil chamado 300 quilos está dizendo: amigos, vocês sabem que nem o Lula nem o Haddad vão participar do primeiro debate dessa quinta agora na Bandeirantes, que vai ser o primeiro debate dos candidatos. Teremos um debate sem o PT mesmo? Vi isso hoje no Boechat. É exatamente isso, né? É esse o fato. A mídia está excluindo o Lula e agora, mesmo com o nome do vice oficializado, confirmado, não chamaram o Haddad. Então, a gente pode até desenvolver isso melhor amanhã. Gente, queria agradecer muito a audiência, que foi sensacional. A gente está com mais de 4 mil pessoas no YouTube, só no YouTube, mas muita gente no Facebook também. Obrigada a todo mundo, obrigada pelos comentários. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Alex, valeu, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Fiquem aí com o Palanque 247. Bom, eu queria apoiar a campanha de assinaturas solidárias do 247. E digo logo por quê. Nós vivemos uma situação ainda no Brasil de monocultura na área da mídia. E monocultura não é bom para o meio ambiente, e não é bom para o meio ambiente político igualmente. Por isso que é importante a diversidade, a pluralidade, e o 247 ele abre oportunidades para muitas vozes novas no Brasil se manifestar. Isso só pode ajudar, porque você vai formar o seu juízo sobre as coisas, o seu entendimento sobre as coisas, a partir de uma pluralidade muito maior de ideias, várias perspectivas. Então, o meu apoio ao 247, né, e o desejo de que a imprensa alternativa ganhe cada vez mais peso no país e deixe de ser só uma alternativa, que tenha peso suficiente
para disputar mentes e corações no Brasil que precisa tanto de inovação.